Olá vocês, sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nossa aula de hoje é referente a propriedades mecânicas dos materiais, aula 02. Vamos lá? Então, essa aula é uma aula para aplicação dos conhecimentos referentes à propriedade mecânica dos materiais, na qual nós observamos na aula 01. Então vamos ver. Os dados obtidos em um ensaio de tensão-deformação para o material cerâmico são dados na tabela. A curva é linear entre a origem e o primeiro ponto. Determine o modo de elasticidade e o modo de resiliência da cerâmica. Muito bem, olha você, eu tenho aqui exatamente uma tabela. Você já verificou que essa tabela ela representa o que nós chamamos da tensão em função da deformação. Eu tenho a tensão em megapascal, e verificamos, como o texto diz, que a curva ela é linear entre a origem e o primeiro ponto. Então você observa aqui o nosso gráfico. O nosso gráfico diz exatamente que a curva ela é linear da origem até o primeiro ponto. Então eu vou observar que da origem até o primeiro ponto, eu estou falando exatamente para vocês de que? Da nossa região elástica. Muito bem. Se eu estou falando da nossa região elástica, eu posso dizer que é nessa região elástica que eu posso então aplicar exatamente a lei de Hooke. Olha só, o que é que a lei de Hooke diz? Que a tensão ela é igual ao modo de elasticidade vezes quem? A deformação. Muito bem. Outra coisa importante você verificar nesse gráfico é você visualizar e questionar. Vem cá, esse gráfico é um gráfico de um material dúctil ou de um material frágil? Você já viu sim que esse gráfico é um gráfico de um material frágil. Dá para você observar que exatamente ele sofre uma deformação muito pequena até, olhe bem, a sua ruptura. Outro detalhe que dá para você observar é que a tensão máxima ela é exatamente igual à tensão de ruptura. Característica de quê? Do gráfico referente ao material frágil. Perfeitamente. Então, vamos observar que se eu quero o modo de elasticidade dessa cerâmica, eu posso verificar o quê? Que a tensão, olha bem, a nossa tensão aqui é de 232,4 mega. Eu quero o modo de elasticidade e a deformação é de 0,06. Observe um detalhe, amigos. Deformação é uma grandeza adimensional. Então, quando eu substituo na nossa equação, eu vou encontrar que o módulo de elasticidade desse material cerâmico é de 387,3 gigapascal. Lembrando que o modo de elasticidade é uma característica do material, uma característica inerente de quem? Do material. Então, esse é o modo de elasticidade de quem? Desse material. Muito bem. Mas também a questão pede para que a gente possa determinar o modo de resiliência da cerâmica. Ok? O que é o modo de resiliência da cerâmica? Você que viu a nossa aula 01 sobre propriedades mecânicas dos materiais, você observou que o modo de resiliência ele representa a energia adquirida pelo material durante, olha bem, essa deformação que ele sofre na sua zona elástica, perfeitamente. E como nós verificamos que essa reta aqui é exatamente uma reta linear, eu posso calcular a área desse gráfico, onde a área desse gráfico vai me dar exatamente o que? O modo de resiliência, que é a energia adquirida por volume desse material. Perfeitamente, vocês estão observando essa característica. Então, se eu quero calcular essa área, será base vezes altura sobre 2. A base é a deformação, a altura é a tensão. Então, tensão vezes deformação sobre 2. E aí eu vou encontrar exatamente quanto? 232,4 mega vezes 0,06 sobre 2. Eu vou encontrar uma energia de resiliência, um modo de resiliência igual a 0,0697 megajoule por metro cúbico. Então, olha só você, essa é exatamente o que? O modo de resiliência dessa cerâmica, certo? Na qual nós calculamos através do gráfico. Então, vocês estão observando que o cálculo dessa questão foi em cima dos conhecimentos da nossa aula 01 de propriedade mecânica dos materiais, onde na aula 01 de propriedade mecânica dos materiais nós observamos as características
da deformação de um material quando ele se encontra na sua zona, o que? Na sua zona elástica. Perfeito? Então vamos agora verificar outra aplicação referente aos conceitos de propriedades mecânicas dos materiais. Vamos ver? Então, a figura mostra o diagrama tensão-deformação para duas barras de poliestireno. Se a área da seção transversal da barra B for 950 mm² e BC 2.500, olha só, mm², determine a maior força P que pode ser suportada antes de qualquer dos elementos sofra ruptura. Considere que não ocorre flambagem. Beleza, então olha bem, essa questão ela pede para a gente não considerar, certo, flambagem dos materiais. Para lembrar, certo, a nossa aula referente à flambagem, nós sabemos que a flambagem é uma flexão lateral que ocorre nos elementos, mas nós não vamos considerar. Então o que é que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, exatamente uma estrutura formada por dois elementos, o elemento CB e o elemento AB, sofrendo ação de uma carga pontual nesse ponto P. E olha que interessante, esse gráfico aqui é um gráfico que ele representa para nós a tensão em função da deformação. E ele nos dá exatamente a tensão de ruptura para o corpo sujeito à compressão, que é de 175 MPa, e nos dá também a tensão quando o corpo está sujeito à tração, a tensão de ruptura na tração, que é de 35 MPa. Então o que é que nós devemos fazer? Devemos calcular a força P, mas olha bem, eu devo calcular a força P de forma que ela, certo, tenha condições de satisfazer tanto as condições de compressão como de tração. Então vamos observar que a nossa estrutura está em equilíbrio. Então a primeira coisa que eu vou procurar entender são quais as forças que estão atuando aqui no ponto B. Vamos ver? Então eu posso dizer que as forças que estão atuando aqui no ponto B é a força P, a força devida ao elemento CB e a força devida ao elemento AB. Eu vou verificar então que se eu chamo esse ponto B de um ponto nó, eu posso dizer até mesmo através dos conhecimentos, olha bem, de treliça de lei dos nós. Se você não lembra, vai lá na nossa aula referente à treliça, método dos nós, e verifica isso aí. Vale a pena, hein? Essa aula você encontra lá também, ó, no nosso canal, lá no Banca Virtual. Então eu posso dizer que exatamente nesse ponto B, se eu considerar o método dos nós, eu vou dizer que o somatório das forças, certo, tem que ser igual a zero. Eu vou verificar que se eu tenho uma carga P, eu vou verificar que esse elemento AB vai estar aplicando uma força nesse ponto, nessa direção, nesse sentido, e o meu elemento BC vai estar aplicando uma força nessa direção, nesse sentido. Eu verifico, ó, se a força chega no nó, eu vou dizer que essa força é uma força compressiva. Se ela sai do nó, eu vou dizer que ela é trativa. Eu posso verificar que se pela condição de equilíbrio, o somatório das forças é igual a zero, eu posso dizer que a soma desses vetores vai me dar o quê? Se eu somar o vetor FAB mais o vetor FCB mais o vetor P, eu vou dizer que o somatório desses vetores me dá zero. Então, eu posso aí agora, através dessa relação de vetores, estabelecer uma relação entre P e as forças. Mas antes disso, eu vou verificar que eu tenho esse ângulo alfa aqui. Opa! Quem é esse ângulo alfa? Vamos ver? Esse ângulo alfa vai ser o arco tangente de 0,9 sobre 1,2. Ou seja, se eu quero esse ângulo, eu posso dizer que esse ângulo aqui é o arco cuja tangente vai ser 0,9 por 1,2. O ângulo cujo arco tangente é 0,9 por 1,2 dá 37. Opa, se esse ângulo é 37, eu posso dizer quem vai ser a força FAB? A força FAB vai ser P sobre o seno de 37, porque eu sei o quê? Que o seno de alfa é o meu cateto oposto pela minha hipotenusa. Então eu vou dizer que FAB vai ser 1,66 de P. Então aqui eu consigo obter uma relação entre a força FAB e a carga P. Como também eu sei o que? Eu sei que a tangente vai ser o meu cateto oposto pelo meu cateto adjacente. Então FCB vai ser P sobre tangente 37. Sendo assim, eu consigo uma relação dizendo que a força CB é igual a 1,32 de P. Muito bem, olha só, minha gente. Eu consegui então uma relação entre a força FAB e a carga P e entre a força FCB e a carga P. Agora com isso eu posso então partir para o cálculo de P, analisando o que? Vamos ver?
Eu sei, como eu já falei, que a força FAB está sujeita à compressão, a força compressiva, e que a força CB é uma força atrativa. O nosso gráfico nos diz que a tensão de ruptura compressiva é 175 MPa. Se a tensão de ruptura compressiva é 175 MPa, eu sei que a tensão de ruptura ela pode ser calculada como sendo a força sobre a área. Opa, qual é a força que está, certo, na compressão? A força B. Então eu vou dizer o quê? Que a força B vai ser a tensão de ruptura de compressão vezes A. A área foi dada na questão.